Fala galera Descomplica, tudo certinho com vocês? Eu sou Carolina Matucci, monitora de Biologia do Descomplica, e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre divisão celular, um assunto muito importante em biologia. Na divisão celular vamos falar de mitose e meiose. Preste atenção nos eventos que ocorrem em cada fase. Mas antes de começarmos, eu deixei um link do mapa mental completo aqui na descrição para você baixar e estudar onde e quando quiser. Agora vamos desenhar? Mitose e meiose correspondem a processos de divisão celular. Antes de falarmos sobre esses processos, precisamos lembrar da etapa que as antecede, a intérfase. A intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo. Ela se divide em fase G1, em que a célula executa as funções normais, fase S, em que ocorre a duplicação da cromatina, síntese de DNA, e é nessa fase que a célula fala, está na hora de se dividir. E por fim, a fase G2, que ocorre os retoques finais para a divisão celular, ou seja, aumenta a produção de ATP, energia. Após a intérfase, ocorre a mitose ou meiose. Vamos começar pela mitose. Ela é uma divisão que toda célula faz. Corresponde a um processo em que uma célula se divide em duas novas células idênticas, sendo um processo equacional, que mantém a quantidade de cromossomos constante. A mitose está presente na regeneração dos tecidos, um machucado, por exemplo, na reprodução assexuada, no câncer. As fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, ocorre fragmentação da carioteca, duplicação do centríolo, o nucleolo desaparece e o cromossomo se condensa. Na metáfase, os cromossomos ficam bem condensados. Lembre-se, essa fase é o melhor momento para observar os cromossomos e ocorre a formação da placa equatorial. Na anáfase, a separação das cromátides irmãs graças ao encurtamento das fibras do fuso. Por fim, na telófase, os cromossomos se descondensam, o nucleolo reaparece, a carioteca se reconstrói e ocorre a citocinese, que é a fragmentação do citoplasma em dois, gerando duas novas células. Quer uma dica? Então lembre-se, tudo o que ocorre na prófase vai ocorrer ao contrário na telófase. Falando agora em meiose, a meiose é o processo da formação de gametas e esporos. Ela é dividida em duas fases, meiose 1 e meiose 2. Vale lembrar que a meiose 1 é um processo reducional. Uma célula diploide se divide em duas células haploides, reduzindo o número de cromossomos. E a meiose 2 é um processo equacional, em que duas células haploides se dividem em duas novas células e formam 4 células com 23 cromossomos. A meiose 1 é reducional e consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase 1. Na prófase 1, ocorre a formação do centrosomo, os cromossomos começam a se condensar, a carioteca e o nucleolo desaparecem e ocorre a sinapse, que é o pareamento dos cromossomos. Na sinapse, ocorre o crossing over, evento que acontece a troca do material genético entre os cromossomos, gerando variabilidade genética. Na metáfase 1, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Isso gera diminuição de cromossomos da célula-mãe na hora da separação da anáfase, e maior grau de condensação dos cromossomos. Na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos e, por fim, na telófase 1, ocorre o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. O cromossomo se descondensa e há a citocinese. Após a meiose 1, ocorre a intercinese, que é o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2. Vale lembrar que, na intercinese, não ocorre síntese de DNA. A síntese só é feita na intérfase, antes da meiose 1. Os processos da meiose 2, que é equacional, consistem em prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. A prófase 2 é igual à prófase da mitose. Lembre-se, o processo de crossing over só ocorre na prófase 1. Na metáfase 2, ocorre a formação da placa equatorial. Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs. Diferente da meiose 1, em que na anáfase 1 são os cromossomos homólogos que se separam. E às vezes, a separação ocorre de maneira errada e o cromossomo é puxado sem se dividir para o mesmo polo, formando gametas com maior ou menor quantidade de cromossomos, o que pode gerar síndromes, como a síndrome de Down. Por fim, ocorre a telófase 2, que ocorre igual à telófase da mitose. Para finalizar, diferenciar a mitose da meiose 2 é muito simples. Enquanto na mitose o número de cromossomos é igual ao número da célula-mãe, na meiose 2 as células terão metade do número de cromossomos da célula-mãe.
Entendeu tudo? Então não esquece de deixar nos comentários quais assuntos você gostaria de ver por aqui. Lembrando que o mapa mental completo você encontra no link que está na descrição. Quer ter acesso a mais conteúdos como esse, a um cronograma personalizado de estudos e uma plataforma cheinha de exercícios? Já corre e aproveita que também deixamos na descrição o link com um super desconto para assinar o Descomplica. Ah, não sai desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Até o próximo vídeo!